Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta terça-feira meditamos a Natividade de São João Batista na liturgia. E uma festa para nós que deveria de ser importante. Por quê? Porque de um certo modo já marca para nós o início da nossa redenção. Recordemos, nenhum santo é comemorado o seu nascimento, senão o nascimento para o céu. Mas celebramos 3 nascimentos na liturgia da Igreja: Maria Santíssima, Jesus Cristo e João Batista. Por quê? Porque somente dos 3 foi profetizado o nascimento. E 2 deles, Jesus e João, foi anunciado este nascimento que chegou. Ainda mais, os 3 personagens não possuem pecado. João Batista, sim, nasceu com o pecado, mas recordemos, quando Maria visita Isabel, no seio de sua mãe é purificado por Cristo. Então, já no seio de sua mãe, Jesus o purifica em vista da missão que lhe foi encomendada de preparar o caminho do Senhor. E de hoje até o Natal nos faltam somente 6 meses. Os 6 meses que preparam este encontro. Ainda veremos mais coisas sobre João Batista mais adiante, nesses aspectos, dentro das leituras. Entremos nas leituras. A primeira leitura é de Isaías, e diz: Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim a palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão. Gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça a Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e conduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Fiz a leitura corrida e o que temos a compreender da leitura hoje em relação à missão de João Batista e a missão também de Jesus e nossa? Vemos que o Senhor nos chamou. Vocação. Antes de nascermos. E fez de nós o quê? Uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. A flecha nós sabemos bem para que serve. Para ferir, para caçar. E também fez da nossa palavra, ou seja, da sua palavra em nós, uma espada afiada. Então, nosso
Servir a Deus e glorificar a Ele é sermos instrumento não de morte, mas de vida. Para, recordemos, olhemos de um certo modo esta leitura, para podermos compreender. Uma ferida, se está com pus e tudo, dependendo da ferida que temos, é necessário que seja aberta para que possa sair tudo aquilo que impede a nossa pele, aonde está com o problema, de se curar. A mesma coisa que a flecha de sermos na mão de Deus, como João Batista foi. Nós devemos de ser assim. A palavra de Deus deve de estar na nossa língua. Nós devemos de glorificar a Deus como esta flecha aguçada, que, de forma certeira, ataca o mal do pecado nos corações, como fez João Batista. João Batista pregou um batismo de conversão, uma vida de penitência, para que pudesse verdadeiramente os corações se prepararem para o Messias. Assim também devemos de ser nós, nas nossas vidas, mas também na vida dos demais, este instrumento de Deus, para glorificá-lo. Queremos glorificar a Deus e muitas vezes pensamos que somente basta falar palavras bonitas, orações belas. Olhemos o exemplo dos santos, em especial hoje de João Batista. João Batista glorificou o Senhor com a missão que lhe fora encomendada, com as almas as quais, sendo este instrumento, essa espada cortante, essa espada afiada com a sua língua, ou ainda essa flecha aguçada, pôde ferir para que saísse tudo aquilo que impedia a alma, o corpo, de servir verdadeiramente a Deus. Ao ponto de que alguns, não aceitando aquelas palavras de Deus e não querendo se deixar curar, fizeram com ele o que fizeram. O rei Herodes, em especial. O prendeu, Herodíades pediu sua cabeça e, como sabemos, a sua morte. Assim também aconteceu. E o profeta Isaías diz algo que está presente na vida de João Batista, mas também deveria estar presente na nossa enquanto cristãos. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará a recompensa. João Batista não procurou discípulos para si. Teve discípulos, sim, mas recordemos o que nos diz o texto no seu ministério. Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos o deixaram e seguiram a Jesus. Então, às vezes, o trabalho parece em vão, mas devemos de reconhecer que Deus colherá os frutos se nós fomos somente instrumentos nas suas mãos. Não é para nós. Não importa para nós. O que importa é que o Senhor realize a sua obra, que o Senhor salve as pessoas da maneira que quer, como vemos uma vez mais na vida de João Batista, o encontro com Jesus. E tudo isso que eu disse realmente é fato em nossas vidas. Somos este instrumento de Deus. Reconhecemos com humildade que, às vezes, parece que todo o trabalho foi em vão, mas o Senhor realizará a sua obra se nós estamos sendo fiéis a Ele, estamos realizando a sua vontade. E depois ainda encerra a leitura dizendo que quer o Senhor que eu recupere Jacó e para ele faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Qual que é a nossa glória, então? Unir, primeiro, a nossa vida a dele, a nossa vida a ele, mas também unir todos aqueles que estão ao nosso redor ao Senhor, segundo a missão que ele nos confia. Nós temos realizado esta missão que o Senhor dá, como deu a João Batista e como dá a cada um de nós. E veremos isso, como disse, mais profundamente ao entrarmos um pouco mais em João Batista no Evangelho. O Salmo nos diz: eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. E de modo admirável o Senhor formou a João Batista, mas não somente a ele, a cada um de nós. Lógico, João Batista é o maior dos profetas, o maior entre os santos. Porém, simplesmente a graça que o Senhor nos deu de recebermos o batismo que João prefigurou, mas não pôde ser batizado, não recebeu aquele batismo que Jesus deu, em especial após a sua paixão e morte de cruz.
Então, de modo admirável, o Senhor nos formou e nos reformou ou nos restaurou com a água do batismo. E reconhecemos esta grandiosidade do amor, da graça de Deus em nós. Com a vida, manifestamos esta admiração ao Senhor Deus. E adiante o Salmo nos diz: até mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Assim, realmente o Senhor nos conhece até o mais profundo. Ele nos fez, mas nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor quer de nós, pede a nós. O Evangelho é segundo São Lucas, que nos diz: completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a compreender deste texto em relação ao nascimento de João, em relação à nossa vida? Vemos que o Espírito Santo realizou esta obra, como bem sabemos. João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel quando Zacarias servia no templo. Sorteado foi oferecer o incenso. E ali não reconheceu, duvidou da ação de Deus. A primeira coisa que devemos de ver é que na manifestação já da anunciação do nascimento de João, mas também agora com o nascimento do próprio João Batista, o Espírito Santo pode fazer surgir a vida em qualquer situação. E isso significa também na nossa alma, na nossa vida. Se nós acolhemos a Ele, se nós nos abrimos ao Espírito Santo, Ele pode realizar algo grandioso em nossas vidas, mas nós devemos de nos abrir completamente e confiar na sua graça. Como Isabel, recordemos, Maria, como todo o povo de Israel, a Santíssima Virgem rezava pela vinda do Messias, mas não para que ela fosse a mãe do Messias. Isabel rezava porque queria sair da sua humilhação e ser mãe. Queria ser mãe. E o Senhor lhe concedeu esta graça. O Espírito Santo realizou esta obra. E fez surgir uma vida. E não é somente a vida humana, a vida intrauterina, mas é a vida em nós. Estamos dispostos, estamos abertos, confiamos que o Espírito Santo quer realizar em nós esta obra como realizou em todos os santos. Ou não, ou desconfiamos da ação do Senhor. Ainda mais, nasce e querem dar o nome, Isabel dá o nome de João, não querem aceitar. Por quê? Porque havia uma tradição de dar o nome de algum dos parentes. Assim como até algumas décadas atrás também muitos de nós fazíamos. E é belo, não é feio, não tem nada de mal aqui. Mas a questão é que João foi uma vida especial, um anúncio especial, uma preparação especial. Isabel dá luz na velhice. Foi anunciado pelo anjo Gabriel. Então, Isabel lhe dá esse nome especial, que significa o nome João. Deus deu a graça. Dom de Deus, presente de Deus.
Por isso, é um presente de Deus que ela recebeu. Então rompe com a tradição e realiza-se algo novo. E assim acontece. E querem confirmar com Zacarias qual nome o pai quer dar à criança. Ele escreve o mesmo nome que Isabel havia dito. Recordemos, está surdo-mudo. Escreve o nome. João é o seu nome. E agora abre a sua boca. Por quê? Porque depois de tudo que passou, compreendeu verdadeiramente o ensinamento que o Senhor Deus queria dar-lhe. E reconheceu que foi um presente de Deus. Agora não duvida mais. Mas, padre, Isabel já não estava grávida? Sim, estava grávida. Ali já saiu a dúvida. Mas agora era o temor do que seria deste menino. Por isso, o tempo de reflexão emudeceu também Zacarias. O castigo por não confiar em Deus, por duvidar de Deus. E aquele tempo o Senhor lhe deu para refletir toda a obra que o Senhor queria realizar para o povo, porque o Benedictus que nós não escutamos, mas que se encontra, se pegarmos o Evangelho, está em continuidade com o texto de 67 a 79, o texto, o louvor que sai da boca de Zacarias é justamente a compreensão daquilo que seria o menino, da preparação para o Messias. Então vemos que a boca de Zacarias se abriu quando compreendeu o ensinamento que Deus queria dar-lhe. Mas vejamos um pouco mais João Batista. Depois iremos para o versículo final. Todos ficam espantados. O que será esse menino? E realmente, quem é João Batista? João Batista, nós devemos de compreender algo que passa desapercebido por nós. Muitos fazem, e de forma merecida, a festa de João Batista como festa junina, comemoração, mas se deixa a questão espiritual que está por trás. João Batista é o maior entre os homens, disse Jesus. Por quê? Porque também entre os homens é maior entre os santos. João Batista foi patriarca do Antigo Testamento. Fala, anuncia tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Ele prepara e abre a porta do Novo Testamento. Anuncia o batismo de conversão para conversão dos pecados e assim preparando os corações para o Messias, para Deus, para que Deus possa realizar a obra no tempo oportuno. É apóstolo de Jesus, porque está preparando todo o caminho para o Senhor Jesus e ao mesmo tempo já está anunciando a boa nova, por isso também evangelista. Mas não para por aqui. É mártir, morre, derrama o seu sangue pelo Senhor. E somente isso? Não, é virgem. Como vemos no final, no versículo final, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Então, aqui não demonstra, mas sabemos que não se casou. Era virgem, mas aqui demonstra que ele era eremita. Vivia no deserto. Santo Antônio Abade, eremita. Então, vivia em lugares no ermo, no deserto, reunindo em si todos os instintos de santidade possível, recordemos, é da família levítica, ou seja, de ordem sacerdotal. Se Zacarias era sacerdote, por consequência, João também era sacerdote, porque a linhagem levítica era que prevalecia, diferente do novo Israel, da igreja. E assim vemos que reúne em si todos os instintos de santidade possível. Por isso o Senhor diz, é o maior entre os homens. E ele preparou pela penitência os corações ao Senhor, vivendo ele mesmo por primeiro a penitência. E devemos de ver, sua vinda anuncia a vinda de Cristo, sua morte prepara a morte de Cristo. Em tudo está apontando para Jesus e nada para si. Faz o que o Senhor lhe encomenda, realiza a obra que o Senhor lhe pede, porém sempre aponta para o Cristo, coisa que também nós devemos de fazer. E a nossa vida faz o mesmo que a vida de João? Aponta para Jesus,
Ou apontamos para nós mesmos, para o nosso umbigo, para que nós somos os melhores, para que nós nos reconhecemos? Recordemos, sendo o maior entre os santos, entre os homens, os discípulos, os apóstolos, exigiram na eleição do novo apóstolo a substituir Judas, que tivesse conhecido justamente o batismo de João, vivido o anúncio de João. E assim, nós também fazemos o mesmo, anunciamos a vinda do Senhor, apontamos para o Senhor e devemos aprender com Ele e ser como Ele, viver uma vida de penitência e abnegação. Hoje o mundo nos ensina a viver uma vida prazerosa, a buscar saciar nosso estômago, nossas vontades, nossas paixões, nossas diversões. João Batista nos ensina que o caminho para encontrarmos verdadeiramente o Senhor é viver com penitência e abnegação. E o temos feito? Temos caminhado por esta via para que possamos cada vez mais, vivendo na penitência e abnegação, nos abrirmos ao Espírito Santo e escutarmos como João Batista a vontade do Senhor, os desígnios do Senhor? E por fim, a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Vemos que em Jesus se realizou toda a vontade segundo o coração de Deus, do Pai. Mas, justamente, João preparou o povo, dispôs o povo a acolher os ensinamentos de Jesus, vivendo o batismo de conversão. Nós, então, devemos e necessitamos também, não vivemos aquilo que João pregou, mas vemos que também há um caminho ali que nos ajuda a nos dispor para compreender e viver a vontade do Senhor em plenitude. Olhemos mais uma vez, vos digo, aos santos. Viveram penitência, oração, jejum, abnegação, etc. E fazendo tudo isso, que era aquilo que também viveu João Batista e que ensinou João Batista, conseguiram se abrir ao Espírito Santo e compreender cada vez melhor a vontade de Deus e realizá-la em suas vidas. E nós temos nos convertido, temos abandonado os nossos pecados, temos lutado pela nossa santidade, temos vivido esta vida de penitência e abnegação para compreender melhor a voz de Deus e tapar os ouvidos à voz do mundo, à voz dos prazeres, à voz da carne, como fez João Batista. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e São João Batista, que intercedam por cada um de nós e nos ajudem a viver uma vida verdadeira de conversão, de abnegação, de penitência, abandonando o nosso ego, as nossas vontades, os nossos prazeres, o que o mundo nos oferece, para que cada vez mais, vivendo a vontade de Deus em nós, possamos nos abrir plenamente a Ele e assim, vivendo no seu amor, compreendendo o que o Espírito Santo pede de nós, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, em especial João Batista, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.